no final do Evangelho de João, capítulo 16, o Senhor diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E ele também diz para que nele nós tenhamos paz. De onde vêm essas aflições? Essas aflições é decorrente do pecado da humanidade, no pecado que habita em mim, que habita em você através da nossa carne. E é por causa desse pecado que o ser humano inventou sistemas que muitas das vezes tira leite da boca de uma criança e enche de futilidade uma outra criança do outro lado do mundo. Então o sistema, ele é um sistema forte e ele é um sistema falido. E por isso nós teríamos aflições por causa dessas situações. Se a gente voltar um pouquinho na história, uma história não até que recente, da Segunda Guerra Mundial, simplesmente um dia Hitler levantou e decidiu que ia fazer uma guerra, e essa guerra matou milhares de pessoas, milhões de pessoas inocentes, né? Mas mesmo ali tinha algumas nações, tinha algumas pessoas que continuaram perseverando, ou seja, quando a aflição bateu na porta dela, quando o dia mal bateu na porta dela, ela deu uma resposta para o dia mal. Quando o dia mal e a aflição chegam na nossa vida, nós temos duas opções: ou a gente desiste e deixa aquela situação se erguer contra a gente, ou a gente vai para cima. E é muito legal que na Segunda Guerra Mundial muitas pessoas arriscaram as próprias vidas e até morreram para salvar a vida de judeus, para salvar a vida de pessoas, de refugiados, de gente que estavam fugindo de zona de guerra. Teve algumas famílias que usaram suas fortunas para encher de judeus navios e mandar aqui para a costa do Brasil, para a costa da América, sabe? E essas pessoas, elas tomaram uma atitude quando a aflição bateu na porta. Muitas até perseveraram, continuaram acreditando em Deus, continuaram acreditando que Jesus, que Deus iria livrá-los, que tinha um propósito para tudo isso. E na história mais recente, a gente vê os refugiados da Síria, que estão fugindo de uma zona de guerra, de uma zona de conflito, sabe? Estão simplesmente tentando salvar a família deles. E, sabe, existem homens maus ainda no meio de tudo isso. Eu sei que eu vi muitas notícias na época que teve esses refugiados na Síria, uma notícia que me marcou muito mesmo, é que eles entravam nos barcos e tentavam fugir pelo mar. Só que eles iam em canoinhas, assim, que eram bem frágeis, até poderiam afundar, e eles precisavam comprar colete salva-vidas. E tinham homens vendendo colete salva-vida muito barato para eles, né? E eles continuavam comprando, mas eram coletes salva-vidas que não funcionavam, que na hora que o barco afundasse as pessoas iam morrer. Isso passou em alguns jornais, essa notícia me comoveu muito, porque as pessoas já estavam fugindo de uma zona de guerra, já estavam fugindo de um contexto, sabe, de aflição, do contexto de dia mal, para proteger a família deles, e mesmo assim ainda tinham homens que estavam tentando ganhar dinheiro em cima daquilo para sua própria ganância. E esse é o sistema do mundo, esse é um homem corrompido pelo pecado, sabe? E quando se o dia mal chegar na nossa porta, imagine você que você está aqui tranquilo e de repente o Brasil entra em guerra. De repente você vê soldados e mais soldados, avião jogando bomba por aí, e você vendo sabe, o seu quintal sendo invadido. O que você vai fazer? Você vai precisar dar uma resposta, você vai correr, você vai buscar meios de tentar fugir dessa guerra. E não é diferente com as aflições da vida. Eu sei que talvez eu tenha exagerado um pouco aqui no contexto que eu coloquei, mas eu quero trazer você lembrar as aflições, você lembrar do dia mal. Por que eu quero que vocês pensem a respeito disso? Para vocês verem que no mundo teremos aflições, assim como Jesus falou. Mas ao final do texto ele disse assim, que para que em mim vocês tenham paz, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nessa manhã, eu quero fazer você lembrar que se você estiver passando por aflições, se o dia mal chegou na sua porta, para que você continue olhando para Cristo, para que você continue olhando para Jesus, para que você continue olhando para Ele, para que nele você tenha paz. O mundo é um mundo falido, a todos os momentos nós vamos sofrer, sim, nós vamos sentir raiva de muitas circunstâncias, nós vamos ver a injustiça do homem imperando muitas vezes, sabe, dominando situações, mas que a gente continue olhando para Cristo, porque Ele venceu o mundo. Então, sempre que o dia mal bater na nossa porta, que a gente dê uma resposta para Ele, que a gente não fique submisso às situações, que a gente dê uma resposta, que a gente busque conforto em Jesus, que a gente busque conforto e direção em Deus, sabe? Se o dia mal bater na minha porta, que eu quero orar para que Deus me ajude a interpretar aquela situação, a interpretar aquela aflição que eu estou sofrendo e saber como responder, como dar uma resposta. Essas pessoas em zona de guerra,
dão respostas. Elas tentam fugir, elas tentam de tudo, e muitas famílias em vários países têm recebido também esses refugiados da Síria. Então que nesse momento você também seja uma resposta de Deus para a vida de uma pessoa, para alguém que está sofrendo, para alguém que está no dia mal, para alguém que está passando por aflições, sabe? Que você venha a ser a resposta de Deus na vida dessas pessoas, sabe? Então eu quero trazer alguns conselhos. O primeiro conselho é: quando o dia mal e as aflições baterem na sua porta, dê uma resposta, sabe? Se você não consegue dar uma resposta de pronto, que você vai orar, sabe? Que você fale com seu Deus para que Ele te dê estratégias, te dê discernimento para lidar com essa situação. Outro conselho é: quando você vê alguém no dia mal, quando você vê alguém passando por aflições, que você seja a resposta, sabe? Talvez só uma oração, só um abraço, só falar eu tô aqui já é o suficiente, sabe? Mas seja a resposta, sabe? Essas pessoas arriscaram a vida das próprias famílias delas para levarem judeus para fora da zona de guerra, para levarem sírios fora da longe de guerra, sabe? E essas pessoas estavam lá. Então nós precisamos dar as respostas para as aflições da nossa vida. Mas um terceiro conselho e último é: busque o Senhor, porque Ele disse que Ele venceu o mundo, então nele nós encontraríamos a paz. Então toda vez que você estiver perante um cenário de caos, olhe para Jesus. Toda vez que você estiver num cenário de dia mal, olhe para Cristo, olhe para Ele, porque Ele é a resposta, porque Ele ainda está no controle de tudo, por mais que pareça que não. Deus, Ele está, Jesus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que está passando na sua vida e Ele vai te ajudar. Ele disse que Ele estaria com você em todos os momentos. Ele pediu para que Deus livrasse a gente do mal. Então Ele está conosco através do Espírito Santo, sabe? Ele está na nossa vida, Ele está conosco, Ele sabe daquilo que nós temos passado. Então se você tem passado aflições, você tem sentido muita dor, que você olhe para Cristo, porque Ele também disse que todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, pois eu vos aliviarei. Falei na ordem errada, mas é exatamente isso, tem o mesmo sentido, sabe? Vá para Jesus, corre para Ele, que Ele vai te abençoar, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Tenha um bom dia, pessoal, ótimo sábado a todos. Tchau, tchau.